Pastor Flávio Lúcius. Então, Flávio vai apresentar sua esposa e é uma alegria ter o pastor Flávio aqui. O pastor Flávio, ele é o nosso diretor-geral da área de missões, como eu falei, da Convenção Batista Paranaense. E o pastor Flávio, ele tem sido um instrumento de Deus não só nas igrejas do interior, mas também nas igrejas urbanas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na nossa igreja aqui, ele está nos ajudando no nosso próximo planejamento estratégico. Ele é um estrategista, ele conduz muito bem, então ele tem sido um consultor para nós. Então, veja bem, quando a gente pensa em missões, a gente só pensa no trabalho no interior, não é? Distante, mas Flávio também é um homem que tem ajudado as igrejas na cidade, nas grandes cidades do nosso estado. Ele é muito bem-vindo, Deus te abençoe, te use, fique à vontade aqui em nosso meio, e você então se encarrega de apresentar a sua amada. Obrigado, pastor. Meus queridos, que a graça, a paz e o amor de Jesus continue sobre a sua vida nessa noite. Amém? É uma alegria para mim muito grande poder estar aqui. Em primeiro lugar, já agradeço a Igreja Batista no Cajuru por ser uma igreja missionária. Essa igreja já tem investido em missões, nós já temos caminhado juntos há muito tempo, já partilhamos projetos missionários. O pastor Valdo já foi presidente do Conselho de Missões da Convenção. Então, eu entendo que essa igreja tem abençoado o Paraná, essa igreja tem a visão missionária, e graças aos irmãos, nós estamos podendo avançar na obra missionária e fazermos mais e cada vez mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus abençoe cada irmão que tem sido adotante, que tem investido na obra missionária, e eu sei que o Senhor Jesus vai recompensá-lo da melhor forma possível. Quero apresentar a minha esposa, Cássia, por favor, fique em pé. Raramente, irmãos, ela está comigo, porque eu viajo muito e tenho estado em muitos lugares e dificilmente eu fico aqui por Curitiba, e quando estou aqui, a agenda é muito corrida, então tê-la aqui é uma alegria também muito grande. Você de manhã com certeza já ouviu o pastor Erickson, o pastor Rodrigues estiveram aqui, falando um pouquinho sobre a obra missionária. O pastor Valdo já fez uma introdução maravilhosa, eu não preciso nem falar muito mais coisa aqui não. Mas no seu banco tem uma fichinha aí, certo? Eu tenho certeza que alguns dos irmãos já são adotantes, já foram, e se você ainda não é, você pode ser essa noite, se o Senhor tocar no seu coração. Aqui, irmãos, nós temos todos os nossos projetos da convenção. Tudo que a convenção faz na obra missionária está aqui. É só você olhar ali, a gente vai ver, existem vários projetos. E essa ficha, ela tem dois propósitos. Um deles é você ser um adotante financeiramente. A partir de R$20 mensais, você pode abençoar a obra missionária. Mas se de repente você não tem condições de investir R$20 por mês na obra missionária, você pode orar. Então eu tenho certeza que todos podem orar por missões. Então se você já contribui ou quer contribuir depois, ou eu tenho certeza que pelo menos orar você pode. Então preencha essa ficha, coloque que você é um adotante em oração e assuma o compromisso de orarmos pelo campo paranaense. Quando nós oramos, irmãos, Deus move todas as situações possíveis e abençoa o campo paranaense. Quando nós oramos, os missionários conseguem desenvolver plenamente o trabalho a que eles foi atribuído. Quando nós oramos, o Senhor se move e as bênçãos vêm e pessoas são salvas. Então, o princípio da obra missionária, o princípio do ser missionário, ele começa com a oração. Porque através da oração, Deus move o bolso. É assim que funciona. E assim a gente avança para a honra e glória do Senhor. Eu quero citar alguns exemplos, irmãos, do que está acontecendo no nosso campo missionário, para que você tenha uma ideia do que nós, batistas paranaenses, estamos fazendo. Pastor Flávio Machado, ele planta uma igreja numa favela do Bambu, o nome é Bambu, lá em Foz do Iguaçu. A favela do Bambu, ela fica nas margens do Rio Paraná.
a divisa entre Foz e Cidade del Leste, Paraguai. E é uma região, irmãos, onde ninguém quer ir, porque é uma região de rota de contrabando, de tráfico. E lá dentro, Deus levou ele para lá, para plantar uma igreja lá dentro. A última vez que eu estive lá para visitá-lo, ele falou assim: Flávio, espera aqui um pouquinho que eu preciso entrar lá para ver se aqueles que são os donos do lugar aqui autorizam a sua entrada. É mais ou menos assim que funciona o negócio. Mas, irmãos, ele está lá, pregando a mensagem do Senhor, pessoas estão se convertendo, e aqueles contrabandistas, traficantes, estão ouvindo a mensagem do Senhor. Nosso missionário está lá fazendo esse trabalho maravilhoso. Pastor Jackson, ele revitaliza a igreja aqui em Ponta Grossa. Há 3 anos atrás, o vice-presidente da igreja chegou na convenção e disse assim: olha, nós estamos entregando a chave da igreja, que a igreja praticamente está fechando. Nós não temos condições de sustentar o trabalho, houve uma série de problemas com o pastor anterior, e só sobrou 5 pessoas na igreja. Eu falei assim, vamos mudar essa história. Colocamos um missionário lá para revitalizar, 3 anos atrás. Hoje, a Igreja Batista Verdade, em Ponta Grossa, com o nosso missionário Jackson, tem mais de 100 pessoas, irmãos, depois de 3 anos. Ele já abriu 2 frentes missionárias nesses 3 anos. Nós já estamos com um trabalho ali em Carambeí, uma região bem próxima, 30 quilômetros de Ponta Grossa. Começamos ali, pastor Samuel, que provavelmente vai entrar para o quadro de missões também, já está lá com 45 pessoas. E estamos numa localidade mais rural, num sítio, com mais ou menos umas 15 pessoas com um novo trabalho. Uma igreja que há 3 anos atrás ia fechar, mas porque os batistas paranaenses tiveram visão do reino de investir em missões, o nosso missionário está lá trabalhando e já abriu mais 2 novos trabalhos. O pastor Rivelino, os irmãos conhecem, trabalha aqui no CAM. Ele me contou uma certa vez que, durante o trajeto de um navio filipino que veio atracar aqui em Paranaguá, a esposa de um marinheiro faleceu. E esse navio passou 6 meses no mar até chegar aqui. E a primeira pessoa que aquele marinheiro pôde encontrar quando chegou em terra foi o pastor Rivelino. E ali ele pôde falar do amor de Jesus, e orar e consolar aquele marinheiro, e também ajudá-lo nos comunicados lá com a terra dele. Os nossos missionários estão aí, irmãos, estão espalhados no nosso Paraná inteiro, fazendo a obra missionária. Para os irmãos terem uma ideia, hoje no Paraná somos 11,5 milhões de pessoas. Aproximadamente 8 milhões de pessoas não professam nenhuma fé ou não têm nenhuma religião. O nosso objetivo no Paraná é atingir 8 milhões de pessoas que não têm Jesus. Arredondando as contas, irmãos, aproximadamente 2/3 das pessoas com quem a gente convive aí na sociedade não conhecem Jesus. É um número muito alto, é um desafio muito grande. Você está esbarrando toda hora com pessoas que estão indo para o inferno, essa é a realidade. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos missionários. Antes de tudo, irmãos, nós somos missionários. Porque quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos missionários para anunciar a mensagem do Senhor. É isso que nós fazemos. E o que o missionário faz é isso. Talvez a Igreja Batista do Cajuru não possa estar lá em Foz do Iguaçu, na favela do Bambu, mas o pastor Flávio pode. Talvez a Igreja Batista do Cajuru não pode lá estar em Engenheiro Beltrão, mas o nosso missionário Eliel, que lá está, pode. E assim, irmãos, nós temos missionários espalhados no Paraná inteiro. Nós temos um missionário entre os índios, em São Jerônimo da Serra. Existe uma igreja batista dentro da aldeia. Olha que coisa abençoadora. A primeira igreja batista de Arapongas investiu recursos financeiros, construiu um templo com autorização da FUNAI dentro da reserva indígena. E lá nós temos o nosso missionário Oswaldo trabalhando com os índios. Irmãos, agora vai entrar para o nosso quadro de missionário, o primeiro índio missionário. Ele nasceu, está lá, convive com o povo dele lá, e Deus o chamou nesse processo. Ele trabalha junto com a FUNAI, o trabalho com a FUNAI termina no final do ano, e nós estamos começando agora uma parceria na região de Laranjeiras do Sul, e ali nós vamos ter o primeiro índio missionário. Fechamos uma parceria com a nossa faculdade, ele vai estar fazendo o ensino à distância, vai estar cursando na nossa faculdade teológica, no bacharel, ensino à distância, e vai ser o primeiro índio missionário. Quando terminar o trabalho dele, ele vai trabalhar com 20 etnias indígenas diferentes, e por ser índio, ele tem acesso a todos, coisa que nenhum outro homem de fora da tribo indígena poderia ter. Nosso primeiro missionário, nós vamos estar evangelizando esses índios, falando do amor de Jesus na língua deles, da forma como eles entendem e do jeito deles.
Tudo isso, irmãos, porque as igrejas batistas no Paraná amam missões e investem em missões. Mas o desafio é grande, irmãos. Hoje nós somos 72 missionários. Vamos chegar no final do ano provavelmente com quase 80, graças a Deus. 80 missionários para atingirmos 8 milhões de pessoas. Desafio gigantesco, não é? Por isso que a sua participação é fundamental. Primeiro em oração. Nós precisamos de oração para que a obra missionária avance. Nós precisamos que Deus dê sabedoria aos nossos missionários. Deus fortaleça os nossos missionários que ali estão no campo. Deus traga um ânimo novo à vida dos nossos missionários. Mas nós também precisamos, irmãos, de recursos financeiros. Com R$20 por mês. R$20 por mês. O número 1 do McDonald's está custando mais do que R$20. Com R$20 por mês, que hoje você não compra nenhuma pizza, você consegue investir na obra missionária e fazer a diferença. Por isso o meu apelo, se você já preencheu a fichinha, se você já é adotante, Deus te abençoe. Se não, assuma o desafio de investir na obra missionária. Você tem a sua fichinha no banco, e se você assim sentir tocado pelo Senhor, você pode então no final do culto entregar essa fichinha para mim. Mas irmãos, eu não estou aqui única e exclusivamente para promover a obra missionária. Eu quero trazer algo do Senhor para o seu coração, porque essa mensagem Deus já tem trabalhado, já tem falado no meu coração há muito tempo, e eu quero que em nome de Jesus você saia daqui impactado para a honra e glória do nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, nós vamos estar lendo do verso 35 ao 38, é o nosso tema da campanha, é o versículo do tema, mas eu quero trazer esse contexto, e que a gente possa refletir nesses próximos minutos. Qual é a grande necessidade do nosso mundo? O que o mundo precisa, irmãos, para melhorar? Nós estamos vivendo, irmãos, um período da história muito complicado. Parece que a nossa sociedade ela perdeu totalmente a referência de valores éticos e morais. Cristãos, então, eles já desapareceram faz tempo. Parece que as pessoas estão perdidas, sem um referencial, sem uma direção. E esse texto aqui mostra exatamente o que essas pessoas precisam e como nós, como servos do Senhor, podemos fazer a diferença para a honra e glória de Deus. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quero destacar 2 versículos, irmãos. O 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Alguns estudiosos, filósofos da área moderna, dizem que nós já avançamos e passamos do pós-modernismo. Nós estamos vivendo algo chamado de sociedade líquida. Esse é o termo que deram para o momento que nós estamos vivendo. E na sociedade líquida, irmãos, cada indivíduo ele tem o direito de determinar quais são os valores que ele quer que sejam os valores éticos e morais dele. Então, cada indivíduo define valores. E diz assim, olha, esses são os valores que eu acredito, eu prezo por isso e eu vivo por isso. E eu não aceito discussão em cima dos meus valores. E é isso que tem acontecido. A nossa sociedade tem sido fragmentada com valores que afrontam a ética, a moral e afrontam os valores cristãos. O conceito de família institucionalizada, família bíblica, não existe mais. O conceito de casamento instituído, como a Bíblia nos orienta, também não existe mais. Cada um faz o que quer. É nesse contexto que nós estamos vivendo, irmãos. Por isso que as notícias que nós enxergamos, vemos, ouvimos no rádio, na televisão, elas não nos chocam mais. Coisas absurdas que há um tempo atrás, quem sabe, levantariam os nossos cabelos, né, de tão terríveis e chocantes, hoje elas são ouvidas com a maior naturalidade. Por quê? Porque não existe mais padrão ético, não existe mais padrão moral. Não existe. E o que nós como igreja, irmãos, podemos fazer? Qual é o nosso papel como crentes, como servos do Senhor?
O que nós, como igreja, temos que fazer? E aí, irmãos, esse texto responde muita coisa. E eu fico feliz porque aqui a gente consegue achar a essência de todo o ministério de Jesus. A essência do nosso ministério como cristãos. Ou quem sabe até a orientação maior de uma vida cristã, ética e moral que eu e você devemos seguir e viver a partir desse momento. Veja que interessante que no verso 35 diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus estava o tempo todo em movimento. Jesus estava atento ao que estava acontecendo ao seu redor. Irmãos, nós não podemos nos isolar do mundo hoje, não. Nós não podemos ficar só no nosso mundinho, viver as coisas que nós gostamos, ou simplesmente pegar a nossa família, usar o nosso lar como refúgio e dizer, nos isolamos do mundo e aqui é o nosso... Não podemos, irmãos. Porque Jesus nos ensina que Ele, quando desenvolveu o seu ministério, Ele estava atento a tudo o que estava acontecendo. Certa vez, eu estava ali na Rua 15, lá no centro, no calçadão, e ali um pouquinho, bem no início da Rua 15 ali, eu sentei num banco e comecei a observar as pessoas. Irmãos, que coisa fantástica é você observar os outros que passam. Você vê gente de tudo quanto é tipo, você vê expressões das mais diversas possíveis, mas uma coisa me chamou a atenção. A maioria das expressões das pessoas que ali passavam eram expressões fechadas, expressões tristes ou expressões de preocupação. Dificilmente passava alguém dando risada ou cantando. A maioria das feições eram feições tristes. E aí eu fiquei pensando, Senhor Jesus, para onde essas pessoas estão indo? Senhor Jesus, quantas dessas pessoas que passam aqui todos os dias não te conhecem como Senhor e Salvador? E é por isso que Jesus passeava nas cidades para ver esse movimento. Jesus estava atento. E quando Jesus se movimentava, Ele ensinava, Ele pregava e Ele curava. Irmãos, o mundo precisa de uma igreja forte, que ensine, que pregue e que cure. E a minha pergunta é, quem é a igreja, irmãos? Quem é a igreja? Nós, eu e você, nós somos a igreja. Então o mundo precisa que eu e você estejamos ensinando a verdadeira palavra de Deus, pregando as boas novas do reino e restaurando a vida das pessoas. Irmãos, existe uma série de enfermidades absurdas hoje no nosso meio. As pessoas estão doentes da alma, do espírito e do físico. As pessoas estão extremamente carentes, precisando do poder restaurador de Jesus. E era por isso que Jesus ia curando e libertando as pessoas. E sabe qual é o fator mais evidente de cura que Jesus realizou no Novo Testamento, irmãos, que é mostrado para nós aqui? Expulsão de demônios. Quantas vezes Jesus expulsou espíritos malignos, repreendeu esses espíritos. E a situação não muda, irmãos. Nós estamos vivendo da mesma forma. Quantas pessoas endemoniadas todos os dias passam pelas nossas vidas. E o que nós estamos fazendo? Damos um tapinha nas costas e diz assim, Deus te abençoe. Jesus ensinava, pregava, curava, Jesus estava atento. Esse mundo só vai mudar quando a igreja começar a fazer a mesma coisa, irmãos. Quando cada um de nós tomar posse dessa palavra e começar a olhar para fora. Irmãos, é maravilhoso quando a igreja se reúne. É tão gostoso estarmos juntos aqui. Adoramos, louvamos, que cânticos maravilhosos, falam ao nosso coração, mas o nosso propósito está lá fora, irmãos. Aqui a gente vem para carregar as nossas baterias, mas o nosso ministério é fora dessas quatro paredes aqui. As pessoas que estão indo para o inferno, elas estão lá fora. São elas que carecem da graça de Jesus. São elas que precisam de libertação. Você já ouviu aquele filme, ou a história das bruxas de Salem? Conhecido, famoso. Eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade nos Estados Unidos esse ano. Eu fui ser preletor de um congresso de igreja multiplicadora lá, e um dos dias o irmão que eu estava na casa dele, vamos conhecer essa cidade aqui. E fomos para Salem. E naquela cidade, irmãos, é venerado, é cultuado a bruxaria. Então toda a cidade é temática em cima da situação que ocorreu lá atrás, onde mais ou menos 20 pessoas foram acusadas de bruxarias e foram torturadas, foram mortas. Então, a cidade vive aquilo, e aí virou um ponto turístico. E é interessante que os guias turísticos, existem várias linhas coloridas na cidade, e um guia vem e você vai seguindo aquela linha, eu estava observando, e os guias todos vestidos de bruxos ou de bruxas, falando, e aquele povo comprando lembrancinhas, comprando camiseta, e eu olhando aquele negócio todo, dizendo assim, meu Deus do céu,
Será que eles não têm noção de que isso aqui é maligno? De que isso aqui é o reino das trevas? Aquelas pessoas estão totalmente desenganadas, não têm ideia da visão. Não têm ideia, não conseguem ter uma visão espiritual das coisas que estão ao redor. As igrejas naquela cidade são totalmente inexpressivas. Eu fui me informar sobre as igrejas. O movimento LGBT domina aquela cidade, a prefeitura da cidade, você chega na prefeitura, ela tem uma frente grande, ela toda colorida com as cores do arco-íris assim. Uma coisa maligna. E as pessoas estão ali sendo enganadas. Irmãos, nós precisamos de uma igreja que mude essa história. Nós precisamos de crentes que amem a palavra de Deus e que vivam ensinando, pregando e manifestando o poder de Deus. O poder de Deus precisa se manifestar através da minha vida, para que o mundo entenda e saiba quem é o Senhor. Nós temos que levar alívio às pessoas. Jesus fez isso, nos ensinou, nos mostrou o caminho. O mundo precisa de uma igreja que ensine, que pregue, que cure, que transforme a sociedade. Sem isso, irmãos, nós não vamos ser relevantes. Sem isso, nós somos mais um que passa na vida dessas pessoas que estão por aí perdidas, sem direção. Outro versículo que me chama a atenção aqui, o verso 36 diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O mundo precisa de uma igreja que demonstre amor. A pergunta é, irmãos, nós temos compaixão pelas multidões? É interessante notar que Jesus teve um relacionamento muito próximo com as multidões. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, no jumentinho lá, quem é que está lá aplaudindo Jesus? Quem que está recebendo Jesus naquela entrada triunfal em Jerusalém? É a multidão. Quando Jesus ia pregar os seus sermões, principalmente lá o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, diz assim, que os seus discípulos sentaram próximos a ele, e veio a multidão e começou a ouvir, e ele passou a ensinar-lhes dizendo, bem-aventurados, e aí começa o grande ensinamento. A multidão estava lá. Jesus pegava o barquinho, iam para um lado, quando ele chegava lá, quem estava lá? A multidão. Essa multidão, irmãos, foi a mesma multidão que quando Pilatos virou para ela e diz assim, quem quer que os solte? Esse chamado Cristo ou Barrabás? O que a multidão grita? É a multidão. Mas essa multidão que Jesus sabia que iria tratá-lo dessa forma, Jesus olha para essa multidão e se compadece, mesmo sabendo quem ela era. E a pergunta é, nós temos essa compaixão? Irmãos, eu posso dizer para os irmãos que a multidão tem me tirado o sono. Porque eu tenho pensado em como ser efetivo. Como falar do amor de Jesus. Como mudar a história dessas pessoas que estão indo para o inferno. Os irmãos aqui na igreja têm trabalhado nos pequenos grupos, nas células. E é essa multidão que tem que encher essas células. Célula cheia de crente não prospera não multiplica. Não é frutífera. A célula que multiplica é a célula que está cheia da multidão. Só que para estar cheia de multidão nos nossos pequenos grupos, eu tenho que decidir buscá-lo. Eu tenho que fazer a minha parte. E aí, irmãos, eu comecei a vivenciar, por estar envolvido diretamente com esse processo de multiplicação de pequenos grupos, igreja multiplicadora e todo esse processo, eu comecei a viver, há 2 anos atrás, uma transformação na minha vida. Porque eu disse, eu preciso fazer, eu preciso ser exemplo. E eu comecei a buscar as pessoas. Irmãos, quando nós começamos a falar de Jesus para pessoas não crentes, é aí que nós vemos a necessidade dessas pessoas. É aí que a gente vê o milagre do Senhor acontecer. Eu desenvolvi algo pessoal, que eu chego em alguns lugares e falo assim para a pessoa, como é que está a sua vida com Jesus? E aí começa a nossa conversa. E aí começa o nosso papo. E aí a coisa começa a florescer. E muitas pessoas entregaram as suas vidas a Jesus, simplesmente porque eu parei e falei assim. Certa vez eu estava no Walmart, perto de casa, minha esposa já deve ter ouvido essa história umas 30 vezes, né? Mas os irmãos aqui não ouviram, então aguenta aí, querido. Estava no Walmart, perto de casa, passando no caixa, o seu João estava ali, passei a compra, tirei um folhetinho, entreguei na mão dele e disse assim, Deus te abençoe. Umas 2 semanas depois eu voltei no Walmart, era um dia de manhã, os caixas do lado estavam vazios, e ele estava atendendo uma pessoa, tinha uma pessoa esperando aqui. E eu entrei aqui na fila. O caixa da esquerda aqui me chamou, vem aqui. Eu falei, não. O outro me chamou, eu falei, não, eu quero passar aqui. Ele falou, não estou entendendo.
Cheguei lá para o seu João, ele falou, lembra de mim? Ele falou assim, lembro, e eu acho que o senhor é pastor. Eu falei assim, como assim? Não, porque só pastor entrega esses negocinhos com as mensagens assim. Eu falei, só pastor? Eu falei, ele que disse. Eu falei assim, João, você entendeu? Ele falou assim, mais ou menos, será que o pastor teria um tempinho para a gente conversar? Eu falei, claro. Aí ele falou assim, olha, daqui 15 minutos é um intervalo. Será que a gente poderia sentar e conversar? Eu falei, claro. Levei as compras no carro, encontrei ele na sala de descanso lá no supermercado. Em 15 minutos, irmãos, ele estava entregando a vida dele a Jesus. A partir daí, nós começamos a trocar mensagens. Irmãos, o WhatsApp funciona para evangelizar também, viu? Não é só para que você receber aquele monte de mensagem, né? Funciona para você falar do amor de Jesus. Funciona para você gravar uma oração e abençoar as pessoas. Comecei a caminhar com ele. Um dia eu voltei no supermercado, encontrei ele e falou assim, pastor, é o seguinte, isso aconteceu no final do ano passado. Dia 23 de dezembro, a minha família inteira faz uma grande festa, que vem gente do interior e tal, e a gente faz um churrasco. Será que o pastor não podia ir lá falar de Jesus para eles? Eu falei, claro. Chegou dia 23 de dezembro, estava lá o churrasco, chegou uma hora lá, ele levantou a panela, começou a bater e disse assim, olha, vamos ouvir agora que o pastor vai falar com vocês. Preguei a Bíblia, João 3,16, e falei do amor de Jesus durante 15 minutos. No final eu fiz o apelo, irmãos, tive ter umas 100 e poucas pessoas ali. 60 pessoas levantaram a mão aceitando Jesus. Sabe por quê? Um dia eu olhei para o João, não como um caixa do supermercado, onde eu passo todos os dias. Eu olhei como uma pessoa que carece da graça de Jesus. E aí começou, irmãos. Aonde eu vou, eu não perco oportunidade. Recentemente eu fui no médico, oftalmologista, entro no consultório dele, uma estátua gigantesca de Buda. Cheio dos incensos, não sei o quê. Ele falou assim, doutor, quem que é esse camarada aqui? Ah, é Buda. E ele se empolgou. Falou 20 minutos de Buda. Ele terminou de falar, eu perguntei assim, você conhece Jesus? Ah, Jesus foi um grande profeta, como Maomé e tal. Eu falei, mais ou menos por aí. E eu falei mais 20 minutos de Jesus para ele. Já passaram-se 40 minutos, o povo lá fora esperando, né, e só nós ali. Ele falou assim, acho que a gente tem que ir para consulta. Né? Eu falei, acho que temos. Eu falei assim, doutor, vamos continuar conversando. Irmãos, eu comecei a trocar mensagens com ele. Depois de uns 2 meses, eu fui lá e deixei uma Bíblia na linguagem de hoje, e disse assim, leia os textos de João, do livro de João que eu marquei. E aquele médico, irmãos, ele está num processo de conversão. Ele está começando a entender. Porque um dia eu usei de algo que era familiar, de que ele sentia orgulho, de que ele estava vinculado, para que a gente entrasse e começasse a falar de Jesus. Há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, cheguei no hotel, estava em Porto Alegre, para um congresso de igreja multiplicadora. Cheguei na recepção, a recepcionista estava chorando. Aí eu olhei para ela e perguntei assim, como é que está a sua vida com Jesus? E aí ela começou a chorar mais ainda. E é interessante, irmãos, que a mulher usa um negócio preto no olho, aquela mulher começou a chorar e começou a escorrer tudo assim, e falando, misericórdia, e o povo começou a olhar, entrava, olhava para ela chorando, olhava para mim e perguntou, o que esse cara fez, né? Deve ter tratado ela mal. E aí, irmãos, depois que ela se recompôs, ela começou a contar a história trágica dela. Nasceu na igreja, saiu da igreja e a vida dela virou caos. Mãe solteira, passou por prostituição e ela estava ali perdida. Nisso chega o pastor da igreja onde seria o evento. Eu falei assim, pastor, essa aqui é só ovelha já. Juliane é o nome dela. Falei, vamos orar por você hoje à noite, Juliane. E a partir daquele momento, aquele pastor começou a caminhar com ela, visitar a família, e hoje a Juliane entregou a vida para Jesus e está na igreja, irmãos. Porque todos os dias, a multidão passa por nós. Todos os dias a multidão está do nosso lado. Lembra, no Paraná, 2/3 não professam a fé em Jesus. Todos os dias, irmãos, as multidões estão próximas a nós. Cabe a nós, como servos do Senhor, estendermos a mão a esse povo e fazermos algo diferente. Por isso que quando Jesus olha para a multidão, ele se compadece, porque Jesus sabia qual era o final daquela multidão, irmãos. Jesus sabia que aquela multidão, se não tivesse a possibilidade de ouvir a palavra de Deus, estava condenada. E, irmãos, essas pessoas que passam pelas nossas vidas, se nós não formos a fonte de mudança na vida deles, eles estarão condenados. Nós estamos aqui para ganhar pessoas para Jesus. Mateus 28, do verso 18 em diante, diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei, repita comigo, fazer discípulos. Meu irmão, essa é a sua missão. Você está aqui na terra para fazer discípulo. Se você está fazendo alguma coisa além de fazer discípulo, saiba que você está no caminho errado. Porque eu e você estamos aqui para fazermos discípulos.
Nós não estamos aqui para cuidar da nossa família, nem da nossa esposa, nem do nosso filho. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui para prosperar financeiramente. Nós não estamos aqui para terminar o nosso curso na faculdade. Nada disso, irmãos. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Porque um dia eu e você vamos estar diante do Senhor Jesus. Um dia eu e você vamos nos apresentar diante dele. E, irmãos, o meu currículo aqui na terra não vai servir de nada na apresentação diante do Senhor. Sabe o que vai servir diante de Jesus? Quantas pessoas eu ganhei para ele. Por isso, irmãos, que o projeto de pequenos grupos multiplicadores ou de células é um projeto concebido pelo Senhor. É uma estratégia divina. Porque é no pequeno grupo que eu consigo influenciar diretamente a vida das pessoas. Essas pessoas que eu estou caminhando, evangelizando, é para o pequeno grupo que eu tenho que trazê-las. É ali no pequeno grupo onde tudo acontece, meus irmãos. Mas para isso, eu preciso entender que a minha vida aqui nessa terra é para desenvolver relacionamentos discipuladores com não crentes. Quando Jesus se compadece da multidão, irmãos, ele está dando a dica para a gente. Não é justo Jesus se compadecer e eu ignorar a multidão. Jesus já deu a dica. Meu filho, minha filha, você tem que se compadecer da multidão. Você tem que olhar para a multidão. Você tem que ir atrás das pessoas. Irmãos, quantas pessoas moram ao redor dessa igreja aqui e não conhecem Jesus? Quantas pessoas? No mínimo 2/3. E o que você, como crente dessa igreja, já fez ou tem feito para que essas pessoas possam ouvir de Jesus? Jesus se compadeceu das multidões, irmãos. Nós temos que nos compadecer. Nós precisamos de uma igreja viva que demonstre o amor verdadeiro. Nós não estamos nessa terra, meus irmãos, para ganhar dinheiro ou posição social. Nós estamos nessa terra, meus queridos, para ganharmos pessoas para Jesus. E se eu não fiz isso até hoje, ou se eu não estou fazendo, eu preciso rever meus conceitos e a minha posição diante de Deus. O grande problema, muitas vezes, da vida do cristão, é porque ele não se achou em Deus ainda. Ele não sabe quem ele é. E aqui eu quero fazer um parênteses, já entrando num outro sermão, mas rapidinho já volto aqui. Eu tenho uma outra mensagem que eu gosto muito, porque nessa mensagem a gente consegue se achar em Deus. Por exemplo, Jesus se relacionou com a multidão. Mas a multidão não tem cara, não tem identidade. Muitos crentes estão no meio da multidão. Vêm para a igreja, cultuam, entregam até seu dízimo e sua oferta, mas na segunda-feira eles voltam a ser quem eles querem. Aí no próximo final de semana eles estão aqui. Não tem vínculo, não tem envolvimento, a multidão não tem cara, não tem RG. Você não sabe quem é a multidão. Quando você olha a foto de uma multidão, você sabe que ali estão pessoas, mas você não sabe se é homem, se é mulher, você não sabe, está lá no meio. E muitos crentes agem assim. Jesus teve um relacionamento especial com os 70 que foram enviados para bater de porta em porta. Você consegue imaginar uma classe com 70 alunos onde todos tiram 10? Com esses 70 também não era assim, não. Quem sabe algum daqueles 70 estavam indo na aba de outros. Só porque ele foi, eu vou também. Talvez no meio daqueles 70 nem todos estavam comprometidos com Jesus, mas Jesus se relacionou com eles. Muitos dos nossos crentes estão no meio desses 70. Estão indo porque outros estão indo. Então vamos lá ver o que vai acontecer. Jesus se relacionou com os 12. Coisa linda, maravilhosa, não é? Os 12. No meio deles tinha um traidor. Você imagina que aqueles homens andaram 3 anos vendo o poder, vendo a graça, se relacionando com Jesus, mas no meio deles tinha um traidor. Então Jesus se relaciona com a multidão, Jesus se relaciona de uma outra forma com os 70, Jesus se relaciona de outra forma com os 12, mas dentro dos 12 haviam 3. Quem eram? Pedro, Tiago e João, num barquinho. Lembra da história? Lembra? Pedro, Tiago e João, o relacionamento de Jesus era diferente dos 12. Havia algo especial com aqueles 3, além dos 12. E para terminar, havia o apóstolo amado. Quem era esse? João. Observe, Jesus se relacionou com a multidão, com os 70, com os 12, com os 3 e com João. Níveis diferentes de relacionamento. Muitas vezes nós não buscamos as pessoas para Jesus porque nós não definimos quem nós somos no Senhor. Se eu estou no meio da multidão, se eu estou no meio dos 70, se eu sou um dos 12 ali, se eu tenho mais intimidade como Pedro, Tiago e João, ou quem sabe se eu posso ser chamado do discípulo amado, como foi o caso de João. Esse meu relacionamento com Deus vai definir
as pessoas que eu busco e como eu amo essa multidão e como eu invisto nelas, irmãos. Jesus se compadece. O mundo precisa de uma igreja que demonstre amor, que se compadeça das pessoas. E, meu irmão, você pode esquecer tudo que foi falado aqui, mas não esqueça isso. Você está aqui nessa terra para fazer discípulos. Você está aqui para trazer pessoas para Jesus. Senão a vida cristã não faz sentido nenhum. Uma vida cristã que não seja frutífera não faz sentido nenhum. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá fruto, e o fruto permanece. Aquele que não dá fruto, o que acontece? Cortado e lançado fora. Nós precisamos dar frutos, irmãos. Não existe uma igreja, irmãos, uma igreja que tem Jesus como seu centro, é uma igreja frutífera, é uma igreja que cresce. É uma igreja que ama os perdidos. É uma igreja que não cansa, incessantemente vai buscar pessoas. Esse é o nosso apelo. A nossa vida tem que ser relacionamentos discipuladores. Eu me relaciono com as pessoas com a intenção de trazê-los para Jesus. É assim que eu me relaciono, por exemplo, com o Carlos. 32 anos de idade, frentista do posto de gasolina, onde eu abasteço todos os dias. Todos os dias não, mas todas as semanas. Eu estou lá, desenvolvendo um relacionamento discipulador com o Carlos. Nos 5, 10 minutos que eu tenho ali, enquanto ele está abastecendo. Esses dias ele me mandou uma mensagem à noite. Pastor, pode me ligar? Eu liguei para ele. Ele disse assim, olha, eu estou passando um problema aqui com a minha esposa, como é que eu faço? Eu falei, vamos para a Bíblia. E na Bíblia a gente achou algo que fosse concreto para ele. 2 dias depois ele me ligou assim, pastor, não é que funciona? Ele está aprendendo, nenenzinho na fé. Mas eu entendi que em vez de ficar falando do São Paulo toda vez que eu vou lá, eu comecei a falar de Jesus. Eu estou ganhando Carlos para Jesus, porque Deus está me usando como instrumento. E, meu irmão, Deus quer te usar como instrumento por todas aquelas pessoas que passam diariamente na sua vida. Você é um instrumento de Deus para trazer pessoas para Jesus. É por isso que você está aqui. É por isso que Jesus ama as multidões. É por isso que eu e você temos que amar as multidões. Não existe outro propósito nas nossas vidas. O mundo precisa de igrejas, de crentes, que ensinem, que preguem e que demonstrem o poder de Deus. O mundo precisa de pessoas que amem as multidões desesperadamente. O seu estilo de vida, meu irmão, tem que ser relacionamento discipulador. Esse é o seu estilo de vida. Não pode ser outro. Não tem como ser outro. Você tem que entender isso e vivenciar isso. O verso 38 diz assim, rogai, pois, ao Senhor da seara. O mundo precisa de igrejas que orem. E aqui, irmãos, nós batemos no nosso calcanhar de Aquiles. Estudo da palavra e oração. Os batistas, na sua história, e é linda a história, irmãos. A história dos batistas é linda. Se você não conhece, procure conhecer e estudá-la. Uma grande reviravolta da história dos batistas foi em 1964. Rubens Lopes institui. O que ele institui? E pastor Walter, está difícil o negócio aqui. Os irmãos sabem quem foi Rubens Lopes? Ou pelo menos um, graças a Deus. Homem de Deus que mudou a história dos batistas no Brasil. Jesus Cristo é a única esperança, você já ouviu falar nisso? Campanha evangelística que muda a direção dos batistas. 1964 começa a campanha no Brasil inteiro. E através dessa campanha as maiores igrejas do Brasil são plantadas hoje. O maior número de igrejas começa a avançar e nós batistas nos tornamos relevantes. A nossa história é linda. Fomos conhecidos, é por isso que eu fiz a referência a ele, como o povo da Bíblia e o povo que ama missões. Isso a nossa história diz, irmãos, que nós somos o povo da Bíblia e nós somos o povo que ama missões. Mas, infelizmente, isso não é verdade hoje, irmãos. Não somos mais o povo da Bíblia e não amamos mais missões. Essa é a nossa realidade do Brasil Batista. Para os irmãos terem uma ideia, de 2010 para cá, a Convenção Batista Brasileira cresceu uma média, de 3,5% ao ano. Sabe o que isso representa? Que nós não estamos nem batizando os filhos dos crentes. Nem os filhos dos crentes batistas estão sendo batizados. Isso é o crescimento. Nós não avançamos mais na obra missionária como avançávamos no passado. E o nosso povo não conhece mais a Bíblia como conhecia no ano passado. Você sabe que a escola bíblica dominical foi a que sofreu maior
processo de esfriamento do coração dos nossos crentes em frequentar? Isso é uma realidade, irmãos. Você sabia que muitas, eu não quero dizer a maioria, em nome de Jesus que não seja a maioria, mas muitas igrejas batistas estão acabando com o culto de manhã, e era na manhã que tinha escola bíblica, e não estão colocando nada no lugar. Muitas vezes, quando eu vou fazer minha agenda de visitas, e aí eu vou para uma cidade, eu tenho que visitar uma igreja de manhã, uma noite, para ser mais produtivo. Ah, não, pastor, nós não temos culto de manhã mais, só à noite. E eu pergunto, por curiosidade, meu irmão, e a escola bíblica? Ah, nós mudamos assim, e nem não me dá uma resposta que seja coerente. Irmãos, o que está acontecendo? Se o nosso povo não tem onde aprender a Bíblia, que Bíblia ele vai aprender? E eu falo isso porque o texto diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, ore ao Senhor da Seara. E aí eu pergunto, o que está acontecendo com os nossos cultos de oração na quarta-feira? Hoje nós temos uma alternativa, que são os pequenos grupos, onde nós fazemos tudo isso. Estudamos a Bíblia, oramos, mas quantas igrejas estão vivenciando isso? O nosso povo hoje, irmãos, não ora mais e não estuda a Bíblia. É óbvio que eu estou generalizando, né? E é uma tristeza, é com tristeza que eu falo isso, irmãos. É com tristeza. E aí, para que o reino avance e que a minha vida seja consolidada e eu possa amar a multidão, amar a obra missionária, investir na obra missionária e orar por missões, eu preciso ter um tempo de qualidade de oração com o Senhor. Tempo de qualidade não é aquela oração que você faz no almoço, não é aquela oração de 3 a 4 minutos que você faz. Não, não. Tempo de qualidade é você ir para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar e teu pai que te vê em secreto vai te ouvir. É você passar horas na presença do Senhor todos os dias. Meu irmão, é inconcebível um crente sair para a sua jornada de trabalho sem ter passado um tempo de qualidade na presença do Senhor. É inconcebível, meus irmãos. Como é que você vai enfrentar o mundo lá fora se você não tem uma intimidade profunda com o seu Deus? Como é que você vai resolver os problemas do seu dia a dia se você não teve intimidade e comunhão com o seu Deus logo de manhã? Como é que você vai encarar o mundo cruel, tenebroso que está lá fora sem ter um tempo de qualidade todos os dias com o Senhor? Nós precisamos rever isso como crentes, irmãos. O que alimenta a nossa fé e a nossa vida cristã é a vida de oração, é a leitura da palavra de Deus. Mas isso não é algo na minha agenda, isso é algo que eu faço com prazer, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Eu tenho que amar ao Senhor, e o amor ao Senhor eu demonstro através de uma vida de qualidade, séria, de oração. Meu irmão, em 15, 30 minutos você não tem uma vida séria de qualidade de oração com o Senhor. Não tem. Me perdoe, mas não tem. Aonde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Nós priorizamos aquilo que nós acreditamos, irmãos. Quando Jesus, há mais de 2000 anos atrás, diz, rogai ao Senhor da Seara, Ele está falando conosco hoje, a igreja de hoje. Só que para rogar ao Senhor da Seara, eu preciso ter intimidade com Ele, meu irmão. Eu preciso viver uma vida séria com o Senhor Jesus. Eu preciso viver uma vida exemplar com o Senhor Jesus. Irmãos, não podemos ter vidas fracas. Né? Muitos dizem, uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Não existe isso na vida cristã, meu irmão. A nossa vida cristã com o Senhor, a seguinte ilustração que eu dou é como se fosse uma escada, que não tem fim. E a cada dia você sobe um degrau. Não precisa subir 2 nem 10, é um só por dia. Mas você não fica parado. E você não retrocede. A cada dia você sobe um degrau na escada da santificação. E aí você vai conhecendo mais de Jesus, vai vivendo mais de Jesus, vai se aproximando mais do Mestre, vai entendendo o que Ele quer para a sua vida, vai entendendo o centro da vontade dele, de Deus para a sua vida, e é assim que você vive com Jesus. E é assim que você ama a multidão, é assim que você ensina, que você prega, que você cura, é assim que você demonstra amor pelas pessoas, e é assim que você desenvolve uma vida de oração com o Senhor. Sem essa intimidade com o Senhor, irmãos, não existe relacionamento discipulador. Primeiro é você e Deus. Resolva a sua situação. Primeiro se defina quem você é em Deus. Tenha intimidade com Ele. Viva com o Senhor. Comece a buscar pessoas perdidas. E aí sim a sua vida começa a entrar nos eixos, porque é para isso que nós fomos chamados. A vida de oração ela é fundamental. O mundo precisa de uma igreja que ore incessantemente. Orai sem cessar.
Orar o tempo todo. Uma vez eu estava conversando com o irmão sobre oração e vi a resistência dele em dedicar mais tempo. E perguntei, meu irmão, quando que você ora? Eu oro quando eu estou dirigindo. Eu falei, tá bom. Como é que você consegue dirigir, prestar atenção no trânsito e orar? Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Não tem essa de eu oro enquanto eu dirijo. Eu oro o tempo todo. Não tem isso, meu irmão, eu oro o tempo todo. Porque você está interagindo com as pessoas, com as coisas, você está orando aqui, de repente você vê uma coisa, tira a sua atenção, você não consegue focar. É óbvio que nós devemos buscar espíritos de oração o dia inteiro, mas o tempo de oração, quando eu digo, agora é meu tempo com Deus, eu paro tudo. E é ali que eu vou orar, é ali que eu vou ler a palavra, é ali que eu vou procurar o Senhor. Se não fizermos isso, irmãos, a nossa vida cristã não avança. Dirigiu-se aos seus discípulos e disse, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o último ponto que eu quero colocar para os irmãos. Os trabalhadores são poucos. Por quê? O poder de Deus não é manifesto. Porque as pessoas não têm o que ensinar nem o que pregar. Porque as pessoas não estão amando a multidão. Porque não existe uma vida séria de oração. Por isso que os trabalhadores são poucos, irmãos, porque são poucas as pessoas que dizem, eu vou pagar o preço. São poucos. São poucos os que dizem, eu vou pagar o preço. São poucos os que estão dispostos a dizer assim, Jesus, eu abro mão de tudo para te servir. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Aí você pode dizer, pô, pastor, você está sendo radical. Meus irmãos, é Ele que manda, não sou eu não. Nas nossas vidas quem manda é o Senhor. Nós não temos o direito, diante de Deus, de querer dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não temos o direito, irmãos, porque Deus manda Jesus, que morreu numa cruz por mim e por você, sem ter nenhum pecado, e sobre Ele todos os nossos pecados foram lançados, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Que direito eu tenho para chegar diante de Jesus e dizer, eu vou fazer isso? Não tenho, irmãos. Eu tenho que servi-lo. Eu tenho que buscar a vontade dEle. Eu tenho que caminhar de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. O mundo precisa de uma igreja viva, de uma igreja que ame as pessoas, de uma igreja transformadora. E tudo isso começa com você. Se as nossas igrejas viverem assim, irmãos, os recursos para a obra missionária serão abundantes. Quando eu chego para muitas pessoas e digo, olha, adota um missionário, se o coração dela não está definido quem ela é em Deus, se ela não ama o Senhor, se ela não vive buscando pessoas para Jesus, isso aqui não faz sentido. Você sabia que dos 1.200 adotantes que nós temos, no ano passado apenas 128 foram fiéis todos os meses? Eu repeti, dos 1.200 adotantes que nós temos cadastrados, em 2015, apenas 128 enviaram todos os meses a oferta. Sabe por quê? Porque não é prioridade. Porque meu coração não bate por missões. Porque o meu coração não está na obra missionária. E essa é uma realidade, irmãos. Eu sou batista, nasci batista, meu avô foi pastor batista, eu amo os batistas e vou morrer batista por convicção. Mas nós batistas estamos falhando. Nós deixamos outras coisas entrarem como prioridade no reino. E o nosso amor por missões, o nosso amor pela palavra, o nosso amor pelos perdidos, ele começou a ser dissipado. Mas graças a Deus que sempre tem o remanescente, sempre tem aquele fiel, sempre tem aquele que está orando, sempre tem aquele que está junto. E graças a esses, irmãos, é que a obra tem avançado. Mas se mais pessoas se comprometerem, nós vamos avançar muito mais. O mundo precisa de você, servo do Senhor, servo do Altíssimo, discípulo de Jesus, que está aqui nesse mundo para trazer outras pessoas para Jesus. É disso que o mundo precisa. Não precisa de programa social, não precisa do governo A ou B, não precisa de nada, nem de dinheiro. O mundo precisa de uma igreja atuante. Porque quando a igreja se exime, quando a igreja se esconde, aí o diabo domina. Mas quando a igreja começa a sair para fora, irmãos, o diabo já está derrotado. E o poder de Deus brilha através desses crentes. O apóstolo Paulo já diz isso lá em Romanos, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para quê, irmãos? Salvação. Irmãos, nós temos o poder do Senhor nas nossas mãos. Nós temos a maior graça do mundo, que é Jesus, nas nossas vidas. Mas nós temos que usá-lo para a honra e glória do Senhor. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você.
Se nessa noite, meu querido irmão, você se sentiu desafiado a dar um pouquinho mais para o Senhor, a investir um pouquinho mais no reino, se você entendeu que talvez você não tenha demonstrado um amor pelas multidões, como Jesus espera que você demonstre, quem sabe você não tem investido no reino, como o Senhor gostaria que você investisse, quem sabe as suas prioridades estão invertidas, quem sabe você não tem tido um tempo de qualidade na leitura da palavra, na oração. Se você entende que você precisa se doar um pouquinho mais, você fazer um pouco mais para o reino de Deus, eu queria te desafiar agora a se colocar em pé, onde você está, apresentando a sua vida diante do Senhor. Se o Espírito Santo falou com você nessa noite, tocou seu coração, se coloque em pé, dizendo: Senhor Jesus, estou aqui, eu preciso caminhar um pouco mais, eu preciso fazer um pouco mais, Senhor Jesus, eu preciso amar mais a multidão. Se o Senhor mostrou para você nessa noite que os seus vizinhos, aqueles que estão próximos a você, seus familiares, dependem de você, você coloca em pé, dizendo: Senhor Jesus, eu vou lá. Senhor Jesus, eu quero ser o instrumento do Senhor para mudar a vida dessas pessoas, para tirar essas pessoas do inferno. Se você entendeu que talvez você precise orar mais, estudar mais a palavra, ser relevante, irmãos, nós precisamos ser relevantes. Jesus nos dá a salvação, mas Ele não nos obriga a vivermos uma vida santa. Eu decido viver uma vida santa. Se o Espírito Santo de Deus falou com você, meu irmão, e você decide nessa noite ter uma vida santa, caminhando e avançando no reino, se coloque em pé. Consagre a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu respondo. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte desse povo maravilhoso que vai resgatar pessoas do inferno. Eu quero fazer parte desses relacionamentos discipuladores novos que vão começar a florar e acontecer na vida dos crentes. Se você se sentiu desafiado, meu irmão, porque os campos estão brancos, queridos. O texto diz: os campos estão brancos, prontos para a colheita. Quem sabe você foi um enviado ao campo e ainda não entendeu o seu chamado. Mas nessa noite o Senhor te dá a oportunidade de você se colocar e dizer: Senhor Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você foi tocado pelo poder de Deus, se coloque em pé que eu quero orar por você. Pai querido, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada, porque ela vai fundo nos nossos corações. E eu te louvo nessa noite, Pai, porque o Senhor levanta aqui homens e mulheres, Pai, que não se envergonhem do Evangelho, Pai, mas que estão aqui para proclamar o Teu nome. Eu entendo que nessa noite o Senhor levanta, Senhor Deus, homens e mulheres que estarão buscando pessoas que não conhecem Jesus, vivendo relacionamentos discipuladores com não crentes, porque essas pessoas, Pai, passam diariamente pelas nossas vidas, Pai. O Senhor levanta nessa noite, Pai, pessoas que querem conhecer mais a Tua palavra, se aprofundar na vida de oração, anunciar o Evangelho da paz a todos aqueles que não Te conhecem, Jesus. Oh, Pai, nessa noite o Senhor levanta pessoas que se compadecem da multidão de pessoas, de vizinhos, de amigos, de colegas, que estão ao nosso redor, Pai, clamando por Jesus. E que esses irmãos possam ser a saída para isso, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esses queridos irmãos, Pai. Abençoa os pequenos grupos dessa igreja, Pai. Que os pequenos grupos sejam esses locais de colheita, Pai. Que esses pequenos grupos sejam os locais onde todos aqueles relacionamentos discipuladores se reúnem uma vez por semana para serem impactados pelo poder de Deus, Pai. Abençoa os líderes de pequenos grupos que aqui estão, Senhor Deus, os supervisores, os pastores que são responsáveis. Abençoa o pastor Valdo, Pai, dá a ele direção do alto, do reino, Senhor Deus, para que ele possa conduzir esse povo, Pai. Porque eu sei que o Senhor começa uma revolução na vida dessa igreja, Pai. O Senhor começa a levantar um povo que ama os perdidos, um povo que ama Jesus, Pai. E isso vai provocar uma revolução, porque pessoas não crentes vão começar a chegar nessa igreja, Pai, das diversas células espalhadas nessa cidade. Abençoa, Pai, essa igreja. E que em nome de Jesus, Pai, a Igreja Batista do Cajuru seja referência de salvação, Pai. Seja um lugar reconhecido, Pai, por pessoas que amem ao Senhor. E que aqui, Senhor Deus, esse bairro possa ser ganho para Jesus. E quem sabe até essa cidade pode ser ganha através do intermédio dessa igreja, Pai.
Levanta aqui, Senhor Deus, homens e mulheres com coração missionário, Pai, que amam a obra missionária, Senhor Deus, que investem em oração, que investem financeiramente, para que o reino de Deus avance para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Cuida dos meus irmãos, Senhor Deus, cuida dos seus corações, dos seus desejos, dos seus sonhos, mas que eles entendam que em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça, e o Senhor acrescenta todas as demais coisas nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque Teu Santo Espírito falou aos nossos corações, tocou a vida desses irmãos. Eu entendo, Pai, que eles assumem nessa noite um compromisso contigo, Senhor Deus, de estar levando a Tua palavra, de estar invadindo, influenciando a vida das multidões para a honra e glória do Teu nome. E nós vamos ver os frutos, Pai, que serão colhidos através dessas vidas, em o nome de Jesus que nós oramos. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.